Olá, Brasil. Bem-vindo a mais um Sextouro de 20 de março. Que semana, que volatilidade. A gente está em estado de calamidade pública. Os Estados Unidos e a Alemanha estão em estado de guerra. Lembrar, deixar claro que estado de calamidade pública não é para aumentar o nervosismo, e sim para que as coisas sejam mais rápidas, para que o Estado possa contratar pessoas de maneira mais ágil. Por exemplo, poder mudar a regra do álcool gel de maneira rápida, para a Anvisa poder já botar na segunda-feira álcool gel a preço de custo nos supermercados. É para isso que serve, não para aumentar a preocupação. Mas de qualquer maneira a situação é grave. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tá? Eu espero que todos tenham tomado vitamina C, que eu tenho avisado há 2 meses. Vitamina C e própolis. Se não tomam ainda, tomem. Agora, dobrem a dose, tome mais própolis, mais vitamina C. É importante, é a única defesa que a gente tem. O Trump está falando de ter um remédio lá da malária, que pode ser que sirva para nós, mas ainda não é certeza, tá bom? Foi uma semana frenética, de alta volatilidade, de muito nervosismo, tá bom? Uma semana, a segunda-feira foi de botar medo no Rambo. Só é comparável com Black Monday, lá de 1987. Foi forte. Bom, a semana começou ruim. Terça-feira não foi pior, segunda-feira foi horrível, terça, quarta, mas na quinta já começou, a gente viu algum otimismo. Hoje a gente na sexta-feira estava vendo algum otimismo, mas os mercados já viraram lá fora e caem de novo. Na Bovespa, mais 2 circuit breakers, 6 em 8 dias. Tá bom? Bem puxado. Vimos os governos trabalhando junto, trabalhando em conjunto, criando uma sinergia que eu nunca tinha visto na vida no mundo. Todo mundo se ajudando, né? Mas fechando fronteiras, né? E trabalhando com estímulos financeiros fortes, né? Para amenizar a recessão que está por vir. Já tem analista falando que o PIB aqui vai encolher mais do que 1%. Outra coisa importante, mostra aqui, né? O dólar bateu 5. O dólar bateu 5 nessa semana maluca. E algo que é muito importante, o contágio espalhou mais rápido, né? Bom, vamos aos pontos do Sextouro. Desculpa eu não estar muito animado, mas é já a quinta vez que eu estou filmando aqui, né? Vamos lá. Os pontos principais do Sextouro dessa semana. O que foi muito importante essa semana? A volatilidade. Foi uma semana marcada pela volatilidade altíssima. O VIX disparou, bateu 80. Meu Deus, acho que eu não lembro de ter visto o VIX a 80. Foi uma volatilidade que eu não vi há muito tempo. A Bolsa teve um dia, se não me engano, foi na segunda-feira, eu nem sei que dia mais foi, oscilou 9.000 pontos, da mínima para máxima. A Petrobras teve um dia que caía 10, terminou o dia subindo 10. O petróleo, que depois a gente vai falar, também a volatilidade super intensa. Isso, né, eu acho que mostra que é mais intenso que 2008, tá bom? E essa volatilidade também mostra que os investidores talvez estejam um pouco perdidos, tá? Sem saber muito o que fazer, ninguém sabe o que fazer. O Federal Reserve disse: eu não faço mais nenhuma projeção até junho, julho, porque não tem como fazer projeção dentro de uma volatilidade que ninguém sabe para onde vai, o que está acontecendo. Então, as projeções do Federal Reserve vão ficar lá para julho. E assim estamos nós aqui. Ninguém sabe o que acontece com o câmbio, com a bolsa, com os juros, com os PIBs. Bom, com os PIBs nós sabemos, está tudo caindo, né? Mas não dá para ter uma projeção, como eu posso dizer, accurate, como falou o Trump, é precisa. Não tem como a gente ter algo preciso. Segundo ponto importante, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, e os bancos centrais. Mais de 30 bancos centrais cortaram juros essa semana, esse mês, desculpa, tá bom? O Fed vem liderando o planeta na tentativa de amenizar os impactos que o coronavírus vai trazer para as nossas economias. No domingo, de surpresa, maneira surpreendente, cortou o juro para 0 e anunciou um monte de medida de estímulo, entre elas um pacote de 1,2 bilhões de dólares para estimular as economias. O Banco da Inglaterra hoje cortou os juros para 0,1. Tá bom? No Brasil, a gente viu na quarta-feira o nosso Copom, aliás, desculpe,
os bancos centrais, o nosso Copom cortou mais meio a taxa de juros, mais meio que fechou a porta para novos cortes, tá bom? O Banco Central da Europa anunciou um plano de 750 bilhões de euros, 820 bilhões de dólares para ajudar a estimular a economia lá na Europa, tá bom? E uma coisa muito importante que mostra uma sinergia entre os países, inclusive Brasil e Estados Unidos, né? O Federal Reserve disponibilizou uma linha de 60 bilhões de dólares para o Brasil, caso precise do dinheiro. E não foi só para o Brasil, não. Já avisou outros 8 países que, se precisar de um apoio nas reservas, o Federal Reserve vai estar lá, tá bom? Outro ponto importante, pacotes de estímulo. Os governos decidiram que é tempo de elevar os gastos, que não é hora de esquecer as metas fiscais. Uma das razões que a gente aprovou o estado de calamidade pública aqui é para que se possa gastar mais, é para que se possa ajudar as pessoas de mais baixa renda, né? O nosso ministro da Economia disse que vai aumentar em R$200 o Bolsa Família. Lá nos Estados Unidos, o Trump quer enviar um cheque de $1.000 para cada cidadão, né? A Espanha anunciou um pacote de 200 bilhões de dólares. A França, 50 bilhões de euros, desculpe. A França, 50 bilhões de euros. Aqui no Brasil, 170 bilhões de reais no total, mas nada de muito gasto novo no caso do Brasil, tá bom? O que mais? As companhias aéreas, o Trump também disse que, se for preciso, as empresas que estejam dispostas, o governo vai poder entrar no capital das empresas e comprar empresas que possam estar sofrendo e que estejam com dificuldade. O exemplo mais claro, todo mundo conhece, são as companhias aéreas, que estão todas vazias, ninguém está pegando avião, todos os países estão fechando fronteiras, tá bom? Vamos lá, o petróleo. O petróleo teve uma semana daquelas, amargou a pior perda da história do petróleo. No dia seguinte teve a maior alta da história do petróleo. O que está acontecendo é nunca visto. Eu nunca vi. Eu tenho 25 anos de bolsa. Eu nunca vi. Até me emociono. A Arábia insiste em ficar brigando com a Rússia e fica ameaçando aumentar a produção do petróleo para 10 milhões de barris por dia. E o Trump, pelo menos agora, já se meteu no meio e disse que se for preciso, ele vai encher até a boca as reservas de petróleo por lá, e que vai meter sanção lá na Rússia para que eles parem com essa história, que o preço do petróleo volte ao normal. Graças a Deus, nessa sexta-feira, o preço do petróleo passou de $30, tá bom? E outro ponto principal, recessão à vista, tá? As revisões estimativas para o mundo são as piores que você possa imaginar. O Goldman Sachs já vê 1,25, a economia do mundo encolhendo em 1,25. O JP Morgan vem encolhendo 1,10. Aqui no Brasil, diversos bancos já mudaram. Hoje, o Itaú, na sexta-feira, mudou. O Brasil ia crescer 1,8, ele já está vendo que vai encolher 0,7. A maioria dos analistas já está vendo a economia encolhendo em torno de 1%, né? As autoridades, se você for lembrar, prestar atenção, estão fechando tudo, tá? Vai fechar os parques, vai fechar tudo. Cuidem dos mais velhos, protejam os mais velhos. As pessoas de 60 anos têm que ser cuidadas. Vocês têm que avisar os mais velhos para que eles não saiam de casa. É fundamental os mais velhos ficarem protegidos em casa. Eu sou Pablo, bom final de semana e cuidado!